Olha, acaba de ser publicado na coluna da Malu Gaspar no Globo que o Alexandre de Moraes teria procurado por pelo menos 4 vezes o Galípolo, o presidente do Banco Central, para o Moraes pedir pelo Banco Master. Banco Master com o qual a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões de reais. Eu vou te contar os detalhes dessa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que antes de qualquer coisa se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, o Moraes teria procurado, a Malu Gaspar diz que pelo menos 6 fontes diferentes confirmaram a história, inclusive uma dessas fontes ouviu do próprio Galípolo, do próprio presidente do Banco Central, que o Moraes o procurou por 4 vezes. 3 vezes teriam sido por telefone e uma presencialmente para pedir pelo Banco Master, sobretudo em razão do andamento. Queria saber como estava o andamento da venda do banco para o BRB, lembra aquela história toda que a gente já sabe e já ouviu. Então o Moraes teria procurado o Galípolo, pedido pelo Banco Master por pelo menos 4 vezes. 6 fontes confirmaram isso. 3 vezes por telefone teria sido esse contato do Moraes com o Galípolo e uma delas pessoalmente. O Moraes teria pedido, inclusive, que o Galípolo fosse ao seu encontro, ao encontro do Moraes, para falar do caso, para falar dessa venda para o BRB, e a gente já sabe qual é o fim dessa história. E vale lembrar, a esposa do Moraes teve com o Banco Master um contrato de 130 milhões de reais. Quando o Galípolo falou para o Moraes sobre a fraude, que a fraude era gigantesca, que havia um indício fraudulento no Banco Master, aí o Moraes teria recuado. O Moraes, então, teria dito, realmente, se há esses fraudes ou se há esses indícios de fraude, não há muito o que fazer. Mas as conversas teriam sido sempre nesse sentido, de que eu tenho uma simpatia pelo Vorcar, eu tenho uma simpatia pelo Banco Master. Essa teria sido sempre a abordagem do Moraes. Veja, isso é muito sério, porque a gente até agora estava aqui dizendo que é estranho um escritório ter um contrato de 130 milhões com o Banco Master, que isso dá 3,6 milhões por mês, que isso não é algo comum. A gente estava dizendo que o Banco Central estava se sentindo pressionado pelas investigações estarem no STF com Toffoli sob sigilo, que a coisa estava esquisita, que ninguém estava confortável com isso. Agora, até o momento, o que se acreditava é que a atuação estaria sendo feita, né? Já era estranho, mas que a atuação estava sendo feita pela esposa do Moraes, pelo escritório do Moraes. Se isso aqui, que está dito na coluna da Malu Gaspar, for verdade, a gente está falando que o Moraes estava atuando, que o Moraes estava fazendo essa atuação que podemos chamar de lobista. Veja, isso é um absurdo. Quer dizer, não é que a esposa do Moraes estaria atuando e teria uma imoralidade por ela ser esposa do Moraes. Não, o próprio Moraes estaria falando com o Galípolo, pedindo interferência, pedindo para que se intercedesse em favor do Master. É muito sério isso que está sendo dito aqui. Isso é absolutamente irregular. Claro que, enfim, precisa se investigar para ontem. Esse ministro, esse escritório, essas relações. Isso é negócio de cair a República, é negócio do ministro ser impeachmentado. É negócio de a gente ter aqui pessoas presas. Vai ficar desse jeito? A gente vai pegar o espírito natalino e botar isso sob o sigilo máximo do Toffoli para que ninguém saiba de nada? É muito sério. Repito, até agora já era muito sério a gente achar que a esposa do ministro Moraes estava usando da sua influência com o Moraes, essa era a suspeita, para interferir em favor do Banco Master. A gente está aqui agora diante de uma notícia de que o próprio Moraes, em pessoa, passou a fazer essa interferência. Isso é muito grave. E eu espero que alguma coisa aconteça. Alguém precisa investigar esse negócio, gente.